Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva. A chuva, ela nunca cai para punir a terra. Ela sempre cai para limpar, nutrir e permitir que algo novo floresça. Se você clicou nessa leitura, é porque você percebe que o copo já está cheio e que a qualquer momento o universo está te avisando que algo vai transbordar. O universo, ele trabalha com sutilezas e com sinais. E nesse momento, a espiritualidade, ela está te dando 7 sinais. 7 sinais de que uma chuva de lágrimas, de que uma enxurrada que levará você a um novo propósito e uma limpeza está para acontecer na sua vida. De 1 ao 7, em que plano você está? Aonde você se encontra nesse mar de revolto de ilusões e nessa correnteza rápida de acontecimentos que sobrevêm na sua vida e pegam sempre você de surpresa? Eu vou te fazer uma proposta, caso você realmente esteja em busca de respostas. Porque desde sempre que você assiste leituras de tarô, mas você não consegue identificar o que realmente está te faltando. Então entra ano, sai ano e parece que a sua vida continua a mesma. Entra mês, entra semana e sai semana e você não consegue realmente descobrir o que está faltando para que você siga em frente e dê a volta por cima de uma vez. Eu vou trazer aqui nessa leitura 7 sinais. 7 sinais de que o universo ele vai te trazer essa chuva de lágrimas ou que você já está bem adiantado nesse processo. E como é que você pode realmente dominar tudo isso e seguir adiante. Mas para isso, eu preciso da sua colaboração. Eu preciso que você entenda que você tem um adversário. E é sobre esse adversário que a espiritualidade ela vai falar também nessa leitura. Eu vou deixar a minutagem dessa leitura aqui na descrição do vídeo, para que você possa assistir e retornar toda vez que você quiser, naquele ponto que você se identificar que você está vivendo. Então aqui na descrição você vai encontrar o sinal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas eu incentivo você a assistir essa leitura do início ao fim. Não vai ser uma leitura muito rápida, mas será uma leitura direcionada. Assista o máximo que você puder de uma vez, mas assista ela completa. Porque a espiritualidade, ela está te trazendo um verdadeiro mapa aonde você vai de uma vez por todas deixar de andar em círculos. Por isso, descruza as suas pernas e seus braços, feche os seus olhos e vamos pedir uma conexão com a sua espiritualidade, uma conexão com o seu anjo da guarda. Porque para uma leitura dessas, nós precisamos sim da orientação e do apoio divino. Oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço a Ti a vida e agradeço a Ti a oportunidade de ser usada como uma porta-voz de mensagens tão claras e dignas para as pessoas que me ouvem. Deus, que o Senhor possa continuar me abençoando, mas não somente a mim. Abençoe também a todas as pessoas que se conectam com a minha energia, todas as pessoas que estão inclinadas a viver uma nova realidade por quererem ter uma nova realidade concretizada na sua vida. Que essas pessoas que aqui estão, Pai, que elas possam, sim, parar de andar em círculos, sair desse limbo espiritual e dar um apertão nesse botão de on na vida delas para que elas possam sair desse stand-by. Existe uma necessidade de a gente encarar certas realidades de frente, por isso que o Senhor nos dê paz mental e orientação nesse momento, para que possamos conseguir entender cada ponto que aqui será trazido e que o Senhor também revista o nosso coração de humildade, para que possamos aceitar quais pontos que precisamos de melhorar e que o Senhor também nos dê resiliência para que possamos assistir e entender e acompanhar essa mensagem até o final, sendo disciplinados em assistir do início até o fim. Deus, eu agradeço tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será.
Anjo da guarda das pessoas que aqui estão. Vamos ver. Eu agradeço aqui a necessária ajuda e orientação nesse momento. Nós iremos começar, claro, com o sinal número 1, tá? E a cada sinal, vocês poderão passar para aqueles que são mais interessantes, porque como eu já falei, eu vou deixar a minutagem aqui, tá? Então vamos agora para o primeiro sinal. Agora, nesse momento, nós iremos iniciar o primeiro sinal. O primeiro sinal da chuva de lágrimas. O primeiro sinal de que a espiritualidade está mandando para você uma resposta e uma situação para você limpar a sua vida, nutrir a sua vida e permitir que coisas novas floresçam. Cigana Esmeralda, qual é o primeiro sinal que essas questões que o meu caro ouvinte aqui está realmente no início dessa jornada? Qual é o primeiro sinal? Vamos lá. Nossa, Rainha de Paus, excelente. A Rainha de Paus, ela começa a falar a respeito de uma situação. Os primeiros sinais são sinais físicos, a somatização. Vamos começar falando pelo aquilo que você sente na sua pele. Aquilo que você realmente que está aí me ouvindo, percebe diariamente que afeta o seu corpo. São cansaços físicos, são mal-estar, né? Então, assim, uma dor nas costas, um peso na mente, porque a Rainha de Paus me fala do quê? Me fala de alguém que está carregando um peso extraordinário sobre as costas, porque você tem muitos dons e muitos acessos para compartilhar. Muitos papéis assumidos e muitas dificuldades na qual você precisa realmente se reorganizar. A Rainha de Paus também me fala sobre um misticismo muito grande. E me fala sobre uma capacidade psíquica de reorganização que já está sobrecarregando o seu corpo. Aqui a espiritualidade me fala da sua mediunidade. Não é que você ser médium está te trazendo um cansaço. Não é que você ser médium e você ter seus guias espirituais e seus mentores espirituais estão fazendo você adoecer. Mas essa situação que você tem vivido, essa sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidades e sobrecarga de papéis que você tem assumido, não tem permitido nem deixado, não tem sobrado tempo, não tem sobrado energia, não tem sobrado você para que você possa realmente cuidar da sua espiritualidade. Pare um minuto e pense. Quando foi a última vez que você leu um texto espiritual? Quando foi da última vez que você assistiu ou você fez alguma coisa que contribuísse e nutrisse o seu eu espiritual? Então, o que você, nesse momento, você está passando? Você tem uma desnutrição espiritual que está afetando o seu corpo físico. Você tem uma desnutrição espiritual que já está refletindo no seu corpo físico. Esse é o primeiro sinal. É o primeiro oi que a espiritualidade dá pra gente. E esse cansaço não é um cansaço que uma noite de sono tranquila recupera. Você deita, você dorme. As pessoas até dizem assim: nossa, fulana, você roncou a beça, e você levanta como se você não tivesse pregado o olho. Isso é uma situação muito complicada, tá? Isso aqui mostra que o seu corpo ele não está conseguindo processar toda essa energia que está acumulada. Para isso, eu vou te indicar uma coisa: um banho de erva de Artemisia e Calêndula. É um banho que tem até na minha lojinha chamada Chouruca, né? Esse banho ele vai reenergizar
e vai realmente trazer um alívio muito grande para você. Caso você queira comprar, né, por conta própria, compre a Artemisia, a calêndula, mais o age, que é o anis, tá? E faça uma série, coe e tome esse banho. Porque você está precisando de muito mais ajuda do que você imagina nesse momento, para que você possa realmente sair na direção de uma nova conquista e você tirar esse peso de cima dos seus ombros. Se você está se identificando com esse primeiro sinal, se você já marcou que, nossa, esse primeiro sinal é tudo meu, é tudo comigo, então você vai fazer o seguinte, você vai digitar nos comentários assim: comecei a partir daqui. Tá? Comecei a partir daqui. Joga para o universo aquilo que é, joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Isso é sinal de que você está com a sua bateria do seu corpo viciada. Igual um celular. A gente coloca o bicho lá para carregar, ele dá 100%, a gente puxa da tomada, ele cai, né? Então o que você precisa? Você precisa trocar essa bateria. Você precisa dar um recall nesses seus componentes físicos que você já está bastante desgastado. Então, como é que se pode fazer isso? Porque falar é fácil, indicar um tratamento gratuito é que é o difícil. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Papel e caneta na mão, é mudar seu padrão mental, mudar o seu padrão de pensamento. Toda vez que a sua mente começar a empurrar você para um beco sem saída, você precisa dizer a si mesmo, com muita disciplina, que existem várias maneiras de se fazer várias coisas, tá? Porque isso vai tirar você de uma pressão mental que já está sobrecarregando o seu corpo físico. A segunda coisa que você pode fazer é desenvolver um hobby. É descobrir coisas simples que o dinheiro não paga, mas que vão te trazer bastante satisfação. Ler um livro, assistir uma série completamente diferente, uma série científica ou uma série que fale de fantasia. Por quê? Porque você precisa trabalhar esse seu lado da mente que está ligado aos sonhos, né? Eu tenho duas séries aqui para indicar para vocês, né, que eu gostei muito, que me fez realmente eu relaxar. A primeira foi uma série que vinha falando sobre o Senhor dos Sonhos, Sandman, né, na Netflix. E a segunda é a série que vinha falando sobre Downton Abbey, né? Por quê? Porque são duas situações totalmente diferentes, mas são duas situações totalmente distintas da minha realidade. Então fez com que a minha mente trabalhasse numa direção completamente oposta, me tirando de um beco sem saída. E outra coisa que você precisa, a terceira, criar vias de escape. Criar vias de escape. E como é que você pode criar uma via de escape que não vai envolver dinheiro? Anotando num caderno as coisas o que te fez sentir mal naquele dia. Um pequeno diário ou então um caderno da gratidão. Porque você vai escrever aquilo que te causou mal e depois você vai escrever uma solução, um remédio. Da próxima vez que eu passar por isso, eu farei isso. E você vai ver que a espiritualidade ela vai te trazer novas soluções para problemas antigos. Por quê? Porque você precisa retirar de cima dos seus ombros e da sua alma, né, esse peso morto que está esmagando você e fazendo com que você enxergue as situações à sua volta de uma forma extremamente negativa, pesando no seu eu interior. Eu começo a falar, me dá refluxo. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha forças para se manter em pé diante das tempestades da vida, tá? Esse é o primeiro sinal de que uma chuva de lágrimas, 7 sinais de que a chuva de lágrimas realmente vai se abater sobre você ou está se abatendo sobre você, tá?
Nós agora iremos para o segundo sinal e eu aguardo você. Que bom que você está aqui para nós entendermos o segundo sinal de que realmente uma chuva de lágrimas está prestes a se abater para com você e as coisas mudarem na sua vida. Cigana Esmeralda, qual é o segundo sinal que realmente podemos identificar nessas questões para que a pessoa que nos escuta tenha as resoluções do caminho dela? Qual é o segundo sinal? Qual é o segundo sinal? Carta do 4 de paus. Os sonhos, os desejos, as realizações, né? O mundo do inconsciente. O segundo sinal são os seus sonhos. Os seus sonhos mudaram ultimamente. Você tem sonhado com pessoas que você não conhece. Você tem sonhado com lugares distantes. Sonhado também com muita água, sonhado com brigas, com dificuldades e com disputas, né? Sonhos muito agitados, muito confusos, que você realmente não consegue depois entender o que é que está acontecendo com você, tá? Isso aqui é uma demonstração, tá? É uma demonstração de que você está entrando num ponto de fusão entre a sua mente consciente e o seu inconsciente. E isso está proporcionando uma verdadeira confusão mental, aonde hoje você decide uma coisa e amanhã você quer outra coisa completamente diferente. O teu inconsciente está borbulhando, o teu inconsciente está agitado. O teu inconsciente está enviando para você mensagens ocultas relacionadas a medo e relacionadas à insegurança que estão vindo à tona. Por quê? Isso tem se manifestado enquanto você dorme, nos seus sonhos. Porque quando nós sonhamos, primeiro que quando nós dormimos, muita gente não entende isso, né? Mas quando nós dormimos, na realidade, é como se nós morrêssemos. E durante o sono, você consegue se desprender e ir para outras dimensões. Você faz verdadeiras viagens dimensionais por conta da sua capacidade mediúnica, por conta da grande força emocional que você tem. E essa é a oportunidade que a espiritualidade tem de te enviar o segundo sinal, que são exatamente esses sonhos que são muito difíceis de entender, que são muito difíceis de explicar, mas que na realidade eles por si só, eles já são um sinal. Não é o significado desses sonhos que são importantes para você, mas o importante para você é o simples fato de você sonhar. É o simples fato de você estar diante dessas cenas fictícias, mas que são profundamente marcantes dentro da sua mente e dentro do seu coração. Você tem sonhado assim? Desculpa. Você tem sonhado assim? Você tem se perguntado o porquê é que você passa as noites sem conseguir realmente descansar? Atrelando o seu cansaço físico para um desconforto emocional inconsciente? Se isso tem acontecido com você, você está vivendo o segundo sinal. Digite aqui nos comentários: os meus sonhos me avisam. Os meus sonhos me avisam. Identifique-se como uma pessoa que está vivendo o segundo sinal, porque nós temos mais 5 para realmente entender. E o 7º, ele vai ser concludente e o 5º vai realmente assustar você. Presta bem atenção. Os seus sonhos são o segundo aviso de que você realmente está diante de uma chuva de lágrimas, que irá limpar o seu interior e irá mudar toda a sua realidade. Mas se você quer realmente as respostas
totais, se você está aqui em busca de resolver a sua situação de uma vez por todas, eu convido você para assistir comigo o terceiro sinal. Depois de nós vermos o primeiro sinal, que são os seus sinais físicos, e o segundo sinal, que são os seus sinais de seus sonhos no inconsciente, nós iremos agora ver qual é o terceiro sinal que a cigana vai revelar para você de que você está muito próximo ou vivendo uma grande oportunidade de mudança na sua vida. Cigana Esmeralda, qual é o terceiro sinal? Qual é o terceiro sinal? Gente, tem uma abelha aqui, negra, voando aqui, que não quer sair de jeito nenhum, né? Isso é sinal de prosperidade. Vamos lá. Cigana Esmeralda, qual é o terceiro sinal? Qual é o terceiro sinal? Nossa! Rei de paus. O terceiro sinal está fora de você, está no seu ambiente. Tá? O terceiro sinal, ele está na sua casa, coisas quebrando sem explicação, objetos eletrônicos com mau funcionamento, a internet que cai toda hora e a dos vizinhos está ok, o teu celular que não funciona, você não consegue receber as mensagens, você leva no técnico e está tudo bem, né? É como se você estivesse vivendo, né, um verdadeiro poltergeist. Sabe o que isso significa aqui, esse cavaleiro de paus? Ele significa que eu tenho uma energia caótica, rompendo e envergando as estruturas, como se tivesse, eu estou vendo uma torre de energias toda se entortando, se amassando. Isso sabe por quê? Por conta da pressão das suas angústias. Você acaba deixando o ambiente da sua casa, junto com as outras pessoas que ali habitam, né, ou os vizinhos, muito denso, muito cortante, muito eletrizante. Você vive em um ambiente caseiro extremamente tóxico. E isso se reflete nos aparelhos que estão ligados. É uma lâmpada que queima, aí você troca a lâmpada, a outra lâmpada queima, né? Então isso está travando o teu progresso, está travando o teu processo, tá? E essa angústia ou ansiedade, ela já está começando a afetar os seus resultados financeiros. Então, é um cartão de banco que você perde, é a senha que você acaba bloqueando no caixa eletrônico, é do nada, né, um dinheiro sumir da sua conta e depois aparecer. Comigo já aconteceu várias vezes, sabe o quê? Um objeto eletrônico dentro da minha casa fica ruim, escangalha, e depois simplesmente ele volta a funcionar sozinho. Isso já aconteceu com uma máquina fotográfica minha. Isso já aconteceu com uma máquina fotográfica, tá? Digital, que eu comprei, né? Na época que a gente ainda comprava máquina fotográfica digital, e ela simplesmente parou de funcionar. Eu peguei, guardei ela, né? Que eu fico muito irritada quando um negócio não funciona. Eu peguei e guardei e larguei pra lá. Um outro dia que depois eu botei ela para carregar, não era falta de bateria não era que a bateria estava descarregada não. Ela funcionou normalmente. Então isso é um terceiro sinal. É o sinal que a energia que você está vivendo é muito densa, né? Você está vivendo aquele efeito poltergeist. As energias estão se voltando contra você. Se você está vivendo exatamente esse sinal, você precisa limpar a sua casa, né? Usar um defumador, né? Mas é tão assim complicado fazer um defumador, né? Tem que botar o carvão para ficar em brasa, depois pegar as ervas, né? E jogar para fazer a fumaça, né? Você pode usar um defumador em bola que também tem na minha loja, tá? Na minha lojinha. Usa o defumador em bola que você vai conseguir realmente avançar nessa direção. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição do vídeo, tá?
Por quê? Porque isso vai fazer com que você tire essa negatividade do seu ambiente. Ou então, se você for mais natureba, né? Se você for mais raiz, coloca o carvão, né? Lá, quando ele estiver bem brasa, você pode botar, por exemplo, pó de café. O pó de café é um excelente ordenador de energias. Você pode também colocar casca de alho, ou então casca de cebola, né? Fazer aquela fumaceira dentro de casa é bom, porque muda a vibração da energia, trabalha a energia do ar e faz com que você realmente tenha um equilíbrio. Esse sinal do ambiente é um sinal muito perigoso, porque ele também afeta os nossos animais domésticos. Então, se você tem um animalzinho doméstico, um pet, que ficou doente ou que está sempre adoentado, tenta fazer um defumador na casa e depois limpar todo o ambiente com uma mistura de água e amônia, tá? Só deixa o animal fora dessa mistura, porque é muito forte, tá? Você limpa um cômodo, espera passar o cheiro, bota ele lá e depois você limpa o restante do cômodo da casa. Tá? E esse terceiro sinal é um sinal também que acaba afetando o primeiro sinal, porque uma casa muito carregada, o que acontece? A gente não consegue dissipar as nossas energias, e aí acaba que a gente fica com um acúmulo de dificuldades físicas, que acaba também prejudicando o nosso dormir, o nosso descansar, o nosso inconsciente. Tá? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro geralmente acontecem iguais, acontecem ao mesmo tempo. E existe uma necessidade muito grande da gente ficar atento, porque a gente tem que tomar as 3 medidas juntas, tá? Agora, se você quer saber qual é o quarto sinal de uma grande mudança na sua vida, fica comigo e espera aqui que eu vou falar agora do quarto sinal. Chegamos agora no quarto sinal, que é o coração do nosso título. Estamos na metade dos sinais, né? Então vamos entender agora o que é que está fazendo você se sentir pela metade. Cigana Esmeralda, qual é o quarto sinal? Qual é o quarto sinal? Quarto sinal. Qual é o quarto sinal de que essa chuva de lágrimas, ela realmente vai limpar e vai resolver essas questões? Nossa, o 7 de paus, ó. 7 de paus. Você tá com a sensibilidade à flor da pele, né? Você percebe que você tem uma disputa, que você tem uma guerra interior, porque as pessoas, elas têm uma guerra com você. Você é uma pessoa extremamente mal interpretada. Você tem que se colocar sempre em autodefesa, assim como esse 7 de paus tem aqui. E isso, ultimamente, tem feito com que você tenha vontade de chorar por coisas bobas. Por quê? Porque você que está no quarto sinal, é o quarto sinal do quê? Das emoções, o transbordar. Lembra que lá no início eu falei que você está sentindo que tem algo que está prestes a transbordar? Como é que você não vai transbordar nesse momento se você está farto e você está cheio de suportar situações que levam você à amargura, que levam você a um sentimento de inferioridade, em que as pessoas elas insistem em humilhar você? Você está muito doído no seu coração. Você está machucado. E você, o que mais irrita e machuca você é que você tem que fazer uma força danada para você provar que é uma pessoa boa, e mesmo assim as pessoas interpretam mal você. Você está faltando uma gota para transbordar. A qualquer momento isso irá acontecer. Você está numa vulnerabilidade extrema e você está se sentindo, como falava meu falecido irmão, na tábua da beirada, faltando pouco para cair, sem encontrar realmente aquela tela, né?
para cair e realmente segurar. Você não tem apoio, você não tem aporte. Você se sente muito sozinho e não é possível continuar assim. Então você está no momento da purgação emocional, você está no momento de uma limpeza emocional. E é necessário que você realmente chore. Chorar não é sinal de fraqueza. Nesse momento, chorar para você é a coisa mais importante que você precisa. Porque você precisa transbordar isso que de uma vez por todas já passou do limite. Segurar isso, segurar essa emoção, se prender a isso de uma forma irracional, fará com que você bloqueie o seu avanço. Aqui no quarto sinal, a gente está vendo exatamente o momento da virada. O primeiro passo em que você precisa realmente dar, ter coragem de dar, para que você possa realmente, de uma vez por todas, alterar o seu destino. Essa não é uma leitura de tarô comum. Eu espero que realmente você tenha assistido ela até aqui. Eu espero sinceramente que você tenha se esforçado de uma forma resiliente e com muita disciplina, trazido a sua mente, a sua emoção até aqui esse momento. Porque esse quarto sinal é o ponto da virada. É aquela sensação, eu não aguento mais, daqui não vai passar. É o momento do limite, em que você vai alcançar as coisas que você quer. Mas você precisa reconhecer esse limite e ter coragem de fazer isso aqui. Eu sinto que tem muita gente que está me assistindo nesse momento e que já está até chorando. Porque eu sei que você, lá no fundo, você duvida que alguém entenda a sua dor. Você duvida que alguém possa realmente saber aquilo que você está pensando. Apesar das pessoas não conseguirem sentir exatamente aquilo que você sente e entender exatamente as suas dores e dificuldades, Deus consegue. Deus consegue e Ele concede a força necessária para seguirmos em frente. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse: para todas as coisas tenho força naquele que me confere poder. Então, busque a ajuda de Deus, a ajuda dos seus guias espirituais, a ajuda do seu mentor espiritual que nós invocamos no início dessa leitura, para que você possa realmente se sentir aconchegado, você se sentir acolhido e entendido, para que realmente as suas necessidades sejam satisfeitas. Se você realmente está profundamente emocionado, compartilha isso comigo. Não digite nenhum comentário. Digite apenas uma lágrima, um emoji de uma lágrima, um emoji de uma gota, ou aquela carinha chorando, e eu vou entender você. Eu quero saber nesse momento quantas pessoas estão precisando de um ritual de livramento. E eu vou deixar aqui no comentário esse ritual, no comentário fixado. Quantas pessoas, quanto mais pessoas deixarem, se mais de 200 pessoas deixarem esse emoji, eu vou colocar aqui, porque realmente precisa alcançar o máximo de pessoas possível. E eu tenho certeza que você vai ser uma delas. Agora, lembra que eu falei que o quinto sinal, ele ia realmente assustar você? E que o sétimo ia abrir os seus olhos? Nós estamos indo agora para o quinto sinal. E eu quero que você me acompanhe. Chegamos agora a um grande momento, o momento do quinto sinal. O momento em que você realmente vai descobrir o porquê tem algumas circunstâncias e algumas situações na sua vida que emperram e simplesmente não saiam do lugar. Eu tenho certeza que mesmo que você não tenha se identificado com os 4 sinais anteriores, apesar de que eu acho sinceramente muito difícil, esse sinal aqui não tem como você fugir. Esse sinal eu tenho certeza que você vai se identificar. E que bom que você já está no quinto sinal, porque
A sua caminhada, ela está mais próxima de terminar. A sua evolução, ela já está bem mais adiantada do que você imagina. Então agora vamos ver qual é exatamente esse quinto sinal. Cigana Esmeralda, qual é esse quinto sinal que esse ser de luz, essa pessoa abençoada nesse momento, precisa identificar na sua vida? Qual é o quinto sinal? Vamos lá? Nossa, a carta do 2 de paus. Olha aqui, ó, uma pessoa olhando para você cara a cara, tá? Como se fosse um espelho, né? Sabe qual é o quinto sinal? As pessoas que estão à sua volta, as relações pessoais que você tem, tá? E elas ficam muito tensas, sabe por quê? Porque você internamente está mudando a sua frequência. Você fez uma reforma íntima muito grande. Você não é mais aquela mesma pessoa de 10 anos atrás. Você não é mais aquela mesma pessoa de 5 anos atrás. Na realidade, você não é a mesma pessoa de ontem. Você tem mudado a sua frequência energética e a sua personalidade de uma forma tão veloz que as pessoas não têm conseguido alcançar o seu ritmo. E é por conta disso que muitas vezes você é criticado e muitas vezes você é humilhado e tem até mesmo filhos que debocham de você. Filhos que fazem pouco de você. Pessoas que você confiava, que você ajudou, que você educou, que hoje fazem pouco caso de você. Isso é porque sua evolução. Sua evolução, tá? Isso não quer dizer que você está se isolando. Isso não quer dizer que você se tornou um eremita. Isso quer dizer que a sua superioridade energética tem incomodado as pessoas que são pequenas e que estão muito longe da sua verdadeira evolução. É como se você fosse um mestre no meio de aprendizes iniciais. Claro que esses aprendizes, eles não vão conseguir alcançar a sua mediunidade, não vão conseguir alcançar a sua capacidade. O tarô mostra que essa chuva de lágrimas, ele está vindo numa necessidade e exigindo uma necessidade de recolhimento. É hora de você sair de campo. É hora de você olhar em volta e você perceber quem são as pessoas que você realmente quer ao seu lado. Não é momento de você ser escolhido, é momento de você escolher. Escolher as pessoas e as situações que realmente estão batendo com a sua energia, para que você, de uma vez por todas, você saiba exatamente aquilo que você quer. E que você saiba exatamente aquilo que você precisa. E o que é que você precisa nesse momento? O que é que você precisa nesse momento? Você tem necessidade de solidão? Você tem necessidade de conflito? Conflito por dissonância energética, conflito por dissonância de opinião. É isso que você precisa? Não. O que você precisa nesse momento é de paz, cura, interiorização e descanso. E você precisa se conscientizar, você que está me assistindo aí, você precisa se conscientizar que já passou da hora de você querer agradar terceiros. Na realidade, você é um espelho da derrota das pessoas que criticam você. Você é o espelho da derrota das pessoas que realmente falam mal de você. E você é o espelho da derrota das pessoas que fazem pouco caso de você e se afastam de você. Me fez lembrar aqui um professor que uma vez perguntou: quantas pessoas usam bijuteria? Quantas pessoas estavam usando bijuteria na sala? Muitas pessoas levantaram a mão. Quantas pessoas estavam usando ouro? Algumas pessoas levantaram a mão, até por conta da aliança de casamento, né? Aí ele perguntou: e quantas pessoas estão usando um brilhante? Apenas uma colega minha levantou na mão porque ela tinha um anel de noivado que tinha um brilhante. Entendeu? Então, quantas pessoas você acha que vão entender quem você é na sua evolução?
Você não é bijuteria. Você não é bijuteria. Você é uma joia rara. Por quê? Porque você evoluiu. Você está entendendo por que esse sinal número 5 é tão importante que você entenda? Você é uma joia, você se autolapidou, você se autocuidou. E é lógico que você não vai estar numa banca de liquidação junto com outras peças que também são de pouco valor. E se você ficar numa prateleira em destaque atrás de um vidro para te proteger, as pessoas elas também não vão ter alcance àquilo que você pode transmitir para elas. Elas não vão ter acesso àquilo que você tem de raro. Então o que você precisa nesse momento? Você precisa reconhecer o seu poder, você precisa reconhecer a sua exclusividade, reconhecer como é que Deus moldou a sua maneira de pensar, reconhecer como é que Deus te deu dons únicos, mas da mesma forma, você precisa diluir tudo isso de uma forma que você consiga se manter acessível às pessoas. Então, o que você precisa nesse momento? Você precisa aprender a lidar com as pessoas que ainda não alcançaram a sua evolução. E você precisa começar e se tornar um espelho, você precisa se tornar um mestre e se comportar como alguém que já está acima ou muito avante nessa evolução. Muitas vezes para isso a gente tem que se calar, muitas vezes para isso a gente tem que se comportar diferente da maioria, porque o exemplo fala muito mais do que palavras. Mas eu vou dizer uma coisa para você, vale a pena, porque você vai começar a ser visto e você vai começar a ser notado pelas pessoas que são iguais a você, pelas pessoas que levam em consideração a evolução. E sabe, quem é a maior pessoa que realmente dá valor a isso tudo? Deus e a sua espiritualidade. Então, mesmo que você esteja nesse momento sozinho, mesmo que você esteja se sentindo abandonado, que você não tenha ninguém para fazer uma conexão com você, saiba que a sua espiritualidade ela está aqui plenamente te apoiando, plenamente viva para te reajustar e plenamente interessada na sua evolução. E por falar em espiritualidade e em evolução, a gente precisa do sexto sinal para poder saber como é que você vai continuar nessa jornada. Você está vendo como é que a espiritualidade ela já está direcionando esses sinais para o lado espiritual? Então, o que a espiritualidade tem a ver a partir de agora? Eu espero que você realmente fique comigo para que você possa desvendar esses dois últimos sinais. Se você chegou até aqui no sexto sinal, você está de parabéns. Isso demonstra que você sinceramente e de uma forma resiliente, você quer evoluir. Poucas pessoas conseguem chegar tão longe nessa estrada de evolução quanto você. Por quê? Porque você tem disciplina, você tem determinação e você tem o mais importante, coragem. Coragem de tentar coisas novas. A coragem, ela não é a ausência do medo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a coragem é uma qualidade que vence o medo. Só é corajoso aquele que tem a capacidade e a coragem de enfrentar os seus medos de frente. Então, nesse momento, você vai ter o sucesso, você vai ter um presente, você vai realmente descobrir qual é o sexto sinal dessa chuva de lágrimas que realmente irá limpar a sua vida e dar oportunidade de algo novo nascer de uma vez por todas. Ciranda Esmeralda, qual é esse sexto sinal? Qual é esse sexto sinal? Vamos às cartas de corte. Qual é esse sexto sinal? Vamos às cartas de corte. Olha a carta do 6 de paus, excelente.
sucesso, a vitória. Tá? Você sente que você está no caminho do sucesso, né? Você sente que você tem o apoio da espiritualidade. Eu vou te falar uma coisa, o sexto sinal ele é silencioso, mas ao mesmo tempo ele é ensurdecedor. Por quê? Porque ela é aquela certeza, é aquele frio na barriga de que algo vai acontecer. É aquela sensação de conexão espiritual alta e é aquela verdade, é aquela certeza, aquela convicção que você tem dentro de você, mas que você não tem como provar. Isso se chama intuição, isso se chama sexto sentido, que você como um médium, você como um mago, você como uma sacerdotisa, você como um papa, que são cartas ligadas extremamente à espiritualidade no tarô, você como um eremita, aquele que vai em busca da sua espiritualidade, se conectar com aquilo que está perdido dentro de si, você tem as respostas que só você sabe, que só você entende. Mas aí, cabe aqui uma pergunta. Você sabe, você entende, mas será que você acredita? Será que você acredita nesse seu poder extrasensorial, nesse seu sexto sentido, nessa sua capacidade de conexão com uma realidade que está prestes a melhorar, na sua vitória? Você acredita na sua vitória? Você acredita que Deus, Ele é misericordioso bastante, poderoso o suficiente de remover dos seus caminhos todos os empecilhos, a pedra no seu sapato, os imprevistos, para que você possa realmente remover os obstáculos e girar a chave e abrir a porta para um novo caminho? Você acredita nisso? Você acredita que Deus, Ele é recompensador dos que seriamente o buscam? Porque se você acreditar nisso tudo, você realmente vai alcançar uma realidade melhor. Se você acreditar nisso tudo, você vai ver o seu mundo girar numa forma com muito mais propriedade e com muito mais realidade. Por quê? Porque a abelha não para de estar aqui. Por quê? Porque a espiritualidade, meu caro amigo e minha cara amiga, é o diferencial. A espiritualidade é o ponteiro da sua vida, aonde você não vai alcançar novas realidades se você realmente não conseguir. No entanto, você deixa de ouvir a sua intuição por ansiedade e desespero. Você precisa equilibrar a sua mente e apontar a sua mente para uma realidade correta, para uma realidade certa e para aquilo que você realmente deseja claramente na sua vida. Por isso, digite aqui nos comentários: eu tenho um eu espiritual avançado. Eu tenho um eu espiritual avançado. Eu tenho um eu espiritual avançado. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. É necessário que você cuide da sua mente, do seu ori, da sua cabeça, né? Eu sou do candomblessista, sou iniciada em Fá e nós, né, sabemos que a cabeça, ele é um orixá, ele é um Deus. Né? Tem até um ditado comum que diz: olha, sua cabeça é o seu guia. E é real isso, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, porque a nossa cabeça ela pode nos destruir e pode realmente também fazer com que a gente evolua. Então a sua intuição, ela avisa você. Esse seu sexto sentido é o sinal poderoso de que essa chuva de lágrimas, ela realmente está bem pertinho de acontecer. E vai realmente revirar a sua vida pelo avesso. Nada mais será como antes, se você permitir que a espiritualidade, a sua intuição, os seus mentores espirituais te tragam essa vitória. Você acredita verdadeiramente no poder da espiritualidade de mudar as vidas? Eu tenho visto, com a minha experiência de mais de 130 mil atendimentos particulares, de que a espiritualidade tem a capacidade de alterar vidas. A espiritualidade, ela tem a capacidade de fazer por você aquilo que só você e a espiritualidade realmente podem fazer. E é por isso que o sétimo ponto, o sétimo sinal, é muito importante
e vai fazer com que você se assuste com os resultados que poderá realmente alcançar. Eu espero que você realmente tenha chegado até aqui nessa leitura. Se você chegou, digite nos comentários, eu cheguei até o 6. Coloque assim, eu cheguei até o 6 e mande para o universo uma mensagem de que você tem a disciplina e que você está disposto a fazer sacrifícios para alcançar os resultados que você deseja. E esse resultado é a evolução. Eu te aguardo agora no próximo sinal, que é o 7º. Eu quero parabenizar você de você ter chegado aqui ao 7º sinal. Realmente você é detentor de uma disciplina mental e de uma vontade de evoluir que, sem dúvida nenhuma, fez com que você fizesse uma reforma íntima, uma reforma mental e vai levar você a uma evolução exponencial muito sem comparação. Eu não tenho nem palavras para descrever o teu potencial de crescimento. Mas, elogios à parte, você ainda tem alguns trabalhos para resolver. E você tem um adversário. E esse adversário nós também iremos tratar dele nesse 7º sinal. Se você chegou até aqui e você se identificar com esse 7º sinal, mostra claramente que essa chuva de lágrimas, ela está prestes a cair. E você está prestes realmente a chorar, não é de tristeza, mas sim de alegria, para que você possa realmente entender como a espiritualidade tem a capacidade de fazer milagres na nossa vida. Cigana Esmeralda, que 7º sinal é esse? Qual é o 7º sinal? Qual é o 7º sinal? Vamos lá. Nossa, Rei de Ouros, excelente, excelente, é o gatilho, é o estopim, é o pivô da situação. É aquilo que vai fazer com que essa chuva de lágrimas caia. E é aquilo que vai fazer com que você tome uma decisão certa para remover essas questões do seu caminho. Quando esse copo transbordar, quando esse balde virar, quando o pau da barraca cair, você realmente vai entender o porquê que você passou por certas situações e as transformações na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa bem simples, mas que vai causar um verdadeiro impacto na sua vida. A gente, quando a gente faz muita presença na vida de alguém, a gente se torna corriqueiro. O que é mais importante? O que é mais importante? Eu já usei aqui comparações, né, materiais. Mas o que é mais importante? O que você acha que é mais caro numa feira? Um morango ou uma banana? A resposta é óbvia, né? A resposta é óbvia. Apesar de que a banana está bem cara ultimamente, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Aqui você caiu com o Rei de Ouros. Você caiu com o Rei de Ouros. Você precisa entender que você tem um adversário. E esse adversário, ele está dentro de você. Sabe qual é esse adversário? Uma necessidade, uma busca inconsciente de ser normal. Uma necessidade, uma busca inconsciente de ter as mesmas coisas corriqueiras que a maioria das pessoas tem. De se nivelar por baixo e de querer coisas que não são para você. Porque você já nasceu evoluído nesse mundo. Você está acima da maioria das pessoas. Enquanto você não entender isso, enquanto você não entender e não agir de acordo com essa convicção que você precisa ter, você vai continuar indo em busca daquilo que é menos para você. Você vai continuar indo em busca de atalhos, você vai continuar indo em busca de empecilhos, você vai continuar indo em busca de pessoas que não estão evoluídas, de situações caóticas, e você vai continuar andando em círculo. Então, observe uma coisa de uma vez por todas. Você tem a abundância dentro de você. E você precisa entender que essa abundância é completamente sua. E que você, como Rei de Ouros, você tem a capacidade de concretizar essas questões. Mas você não pode ser tão engessado
a ponto de se tornar pesado como uma barra de ouro e não conseguir sair do lugar. É necessário que de uma vez por todas você se dispa e você abra mão das coisas simples, daquilo que realmente não é para você. Não é que você vai se tornar uma pessoa arrogante, não é que você vai se tornar uma pessoa orgulhosa, mas é necessário que você comece a planejar coisas maiores e melhores para você. Se você pode dar um presente caro para alguém, dê um presente caro para si mesmo. Se você pode pagar um almoço para alguém, pague o almoço para si mesmo. O que a cigana quer dizer isso para você nesse momento? Que você precisa se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que nesse momento você está profundamente emocionado. Eu sei que nesse momento você recebeu muitas respostas e você tem uma gama muito grande de informações, porque foram 7 passos. 7 passos. Seu físico, os seus sonhos, as suas relações pessoais, as suas questões do seu dia a dia, né? A sua espiritualidade. E agora nós estamos falando do transbordar. De você realmente mostrar para as pessoas a grandeza de alma que você tem. Você tem feito isso de uma forma talvez equivocada, se sacrificando e fazendo caridades, fazendo ajudas ao próximo. Nesse momento, é momento de você virar o holofote para você. Quando você terminar de assistir essa leitura, que você realmente for sair desse canal, procure a imagem, eu vou até deixar aqui, se eu me lembrar eu vou deixar aqui, tá? A imagem do eremita. O eremita geralmente ele está segurando uma vela, uma luz, iluminando a sua frente. Use essa luz, o seu conhecimento, o seu potencial, os seus dons para iluminar o seu caminho. Pare de dar visão a cegos. Pare de se sacrificar pelos outros. Pare de bancar o sonho de terceiros. É hora de você estar e voltar os holofotes na sua direção. Fazendo isso, você vai conquistar realmente aquilo que você quer. Essa chuva de lágrimas, ela realmente vai vir para comemorar um sucesso e uma mudança na sua vida. Como eu já comentei aqui, depois de 130 mil atendimentos particulares, eu já vi muitas histórias e já acompanhei muitas histórias e muitas mudanças, e eu já vi muitas pessoas iniciarem no sinal 1 e terminarem no sinal 7. Você também tem esse potencial. E é por isso que semanalmente eu coloco aqui uma leitura completamente diferente, que eu desafio você a digitar aqui nos comentários que você já encontrou uma leitura desse tipo em um outro canal. Não que eu seja melhor do que todo mundo. Não que os meus mentores espirituais sejam melhores do que todo mundo. Mas porque aqui você pede e nós pedimos aos mentores espirituais que tragam exatamente aquilo que você está precisando ouvir. Por isso, eu aguardo você na próxima leitura, que vai ser uma leitura completamente diferente, domingo que vem, às 18h45. Nós temos um encontro marcado todo domingo às 18h45 com um tema diferente que vai realmente abrir os seus olhos para uma faceta na sua vida e vai trazer uma iluminação sobre algum ponto que até então estava nublado ou totalmente escurecido. Se você está em busca de respostas e se você quer de uma vez por todas tirar esse véu preto que esconde algumas direções da sua vida, se você quer mudar de caminho, eu aguardo você junto com a cigana Esmeralda e o cigano Vladimir, domingo que vem, às 18h45, com certeza. Muito obrigada por tudo, até a próxima. Assista essa leitura novamente, porque tem muitos pontos aqui que precisam realmente ser digeridos. E não saia dessa leitura, não saia daqui do canal sem você assistir esses 3 fatos que realmente vão mudar a sua vida até o final do ano e assistir o porquê que você pode realmente acreditar que Chico Xavier não mentiu para você.
quais são as provas que a ciência dão de que a mediunidade ela é realmente comprovada. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.